aqui pede autorização para vocês? Não, só aparece Não. que você vai gravar. Entendi. Então a aula está sendo gravada a partir de agora, o nono ano B, hoje é 13 de outubro. 13 de outubro, né? Terça-feira. Gente, uma perguntinha. No estudo das funções que nós estamos aí. Nós temos a lei de formação, que se o exercício não forneceu, né, você tem um probleminha, você tem que descobrir a lei de formação através do problema. Com a lei de formação já pronta, né, que você descobriu ou que o enunciado forneceu, você pode construir o gráfico. Você atribui valores de x ali e calcula a imagem y. E aí você marca, né, no plano cartesiano cada um dos pontos, depois você liga esses pontos e sempre vai ser uma reta, né? A nossa funçãozinha do primeiro grau, é isso que acontece. Quantos pontos, no mínimo, eu preciso para conseguir definir essa minha reta? Vamos ver quem lembra aí. Quantos pontos, no mínimo, eu preciso para poder definir a minha reta? 2. 2. Boa, Cauã. É isso aí. Eu preciso de 2 pontos, nada mais do que isso. Se eu tiver 5, melhor. Minha reta fica, né, mais certinha, assim, não há o risco de errar na posição da minha reta. Mas 2 pontos já são o suficiente. Desses 2 pontos, existem 2 que eu considero muito importantes, né? Eu diria os mais importantes, mas seria errado dizer isso. Mas são pontos que se destacam. E eu disse que esses 2, assim, para vocês terem uma certa atenção a eles. Quais são? Quem lembra? Quando eu tenho a minha lei de formação e vou construir o meu gráfico, eu disse que existem 2 pontos que são muito importantes no gráfico. Quais são esses 2 pontos? Ninguém lembra? Os 2 pontos. É isso. Na hora de construir o gráfico, tem infinitos pontos, né? Mas existem 2 que eu disse que são muito importantes. Quem se lembra quais seriam esses 2 pontos? Aqueles 2 pontos que cruzam os eixos cartesianos, né? Onde ele cruza o eixo x, minha reta, né? Onde ela cruza o eixo x e onde ela cruza o eixo y, né? Onde ela está cortando os eixos cartesianos ali do meu plano cartesiano. Esses 2 pontos, eles são muito importantes. Então, sempre que você for desenhar a sua reta no gráfico, eu sugiro que você encontre exatamente esses 2 pontos, né? Nem sempre é tão fácil, porque às vezes pode ser um número decimal, um número irracional, né? E aí é difícil de você achar esse ponto na reta. Mas sempre que possível, encontre esses 2 pontos, porque eles são os mais importantes. E nessa aula de hoje, o objetivo vai ser pegarmos uma lei de formação qualquer e encontrarmos esses 2 pontos, tá bom? Que são chamados de zero da função. Zero da função. O zero da função é quando o meu y vale 0. E aí eu encontro um valor de x. Quando eu encontro um valor de x, para y igual a 0, eu tenho o ponto onde a minha reta corta exatamente o eixo x. Ficou confuso? Isso. Vamos voltar. Eu tenho 2 pontos. Um ponto onde a minha reta cruza o eixo x e onde a minha reta cruza o eixo y. Para ela cruzar o eixo x, eu preciso que o meu y seja igual a 0. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Na apostila nossa, página 32. Página 32. Olha que facinho que é isso, ó.
ele já deixou pronto aqui, tá? A gente só vai trabalhar um pouquinho aqui para a gente entender essa relação. Na página 32, ele tem aqui, ó, o tópico nosso, zero da função afim. Vou pegar em azul. Zero da função afim. Esse zero da função afim, você pode até marcar aqui, ó, é quando y igual a zero. Quando y igual a zero. Olha o primeiro exemplo que nós temos aqui, ó. A minha lei de formação é y igual a 3x mais 6. Para eu achar o zero da função, ou seja, quando y igual a zero, é só eu pegar essa lei aqui, 3x mais 6, e fazer igual a zero. Por quê? Porque o meu y é igual a zero. Então, eu tenho um par ordenado, olha que simplesinho que é isso. Eu tenho meu par ordenado sempre lá, x e y. Eu já estou dizendo que o meu y vale zero. E aí eu quero achar o meu valor de x. Então, olha lá. Quando o y for zero, qual vai ser o meu valor de x? Ok. 3x igual a menos 6. Passei o 6 para o lado de lá. X igual a menos 6 dividido por 3. X igual a menos 2. Portanto, quando o meu y for zero, o meu x vale menos 2. E olha o meu gráfico. A minha reta, então, cortou o eixo x exatamente nesse ponto. Menos 2 e 0. É simples até aqui do que eu falei? Tem algum segredo nisso? Não, é simples. Muito simples. Então, quando você for encontrar os pontos, né, para definir a sua reta, sempre encontrem o zero da função. Ou seja, quando y igual a zero. Tá? Então, o zero da função, deixem em destaque aqui para vocês, ó, que é quando y igual a zero, que eu marquei ali, ó, com asterisco ali, y igual a zero. Bom, além de achar o zero da função, acho que chegou um caboclo aqui, deixa eu ver quem chegou aqui. Thaís. Além de achar o valor de y igual a zero, né, o meu zero da função, eu posso localizar também onde a minha reta corta o eixo y. Bom, se para cortar o eixo x eu precisei que o x fosse igual a zero, então eu tenho para ordenado x e y. Para cortar o eixo x, eu precisei que o meu y fosse igual a zero. Então, para cortar o eixo y, eu preciso agora que o meu x seja igual a zero. E aí eu vou calcular o valor de y. Então, para cortar o eixo x, eu precisei do y igual a zero. Para cortar o eixo y, eu preciso que o x seja igual a zero. Então, vamos lá. Eu tenho y igual a 3x mais 6. Como o meu x vale zero, então y igual a 3 vezes 0 mais 6. 3 vezes 0 mais 6, gente, o meu y vale 6. Meu y vale 6. E observe, ó, que sempre vai ser isso, né? O valor desse y aqui, quando para x igual a 0, é sempre o mesmo valor do termo independente b. Lembram disso? Eu tenho aqui, ó, que a minha função é do tipo f de x igual a x mais b. Quando x for zero,
eu sempre terei a minha imagem como sendo o valor de B. Olha lá. X igual a 0, o meu y vale 6. E é exatamente o ponto onde a minha reta cortou o eixo y. Então eu marco aqui o par ordenado, né? 0 para o x, 6 para o y. E marquei os dois pontos. Dúvidas? Por mim não, Ronaldo. Preciso, então, no mínimo 2 pontos para definir a minha reta. Quais os pontos que eu sugiro? Quando x igual a 0 e quando y igual a 0. Para o x igual a 0 é o mais fácil. Por quê? Vai ser sempre o valor do termo independente b. Né? Não tem o porquê ali, né? X igual a 0, sobra apenas o b. Né? E o y igual a 0 é só você resolver a equaçãozinha e você acha também, quando y igual a 0, qual é o valor de x. A partir desses dois pontos marcados no plano cartesiano, eu tenho a minha reta ali definida. Perfeito. Então vamos ver alguns exercícios. Tem acho que mais um exemplo ali também, né? Deixa eu ver esse exemplo aqui. Y igual a 0. Ele tem aqui, ó. Na próxima página aqui, ó, ele tem mais um exemplo. Na página 23. Ronaldo. Ronaldo. Ô, gente, a internet caiu? Eu não sei. Acho que o Ronaldo deve ter caído. Ah, tá. Pessoal, acho que eu tinha caído, né? Pessoal, nono ano, estão me ouvindo? Oi. Tô. Beleza, acho que eu caí aqui e voltou. Agora voltou. Perfeito. Então deixa eu só retomar com vocês aqui, que eu acho que vocês perderam o finalzinho da explicação ali. Compartilhando a tela. Nós estávamos na página 33. Vocês chegaram a acompanhar comigo essa parte aqui? Da página 33? O exemplo ali? Você falou para ir para essa página E aí caiu. Caiu. Caiu? Aí caiu. Beleza. Então vamos voltar aqui então, ó. Nessa página 33 tem mais um exemplo. Ele dá a seguinte lei de formação para a gente, ó. Y igual a 2x menos 6. E ele manda a gente calcular a intersecção dessa reta que nós vamos construir com o eixo x. Para eu achar a intersecção, gente, eu preciso o zero da função. Ou seja, quando y igual a 0. Né?
Então, eu vou montar o meu par ordenado, x e y, e eu preciso achar o valor de x quando y vale 0. Ele já calculou para a gente aqui, ó. Quando y é igual a 0, o valor de x é 3. Então, eu tenho o seguinte par ordenado, 3 e 0. Tá bom? Estão comigo aí? Tá tranquilo? Acho que estão. Beleza. Tranquilo, Ronaldo. Beleza. Então, olha só o meu gráfico. O meu gráfico corta o eixo x exatamente nesse ponto 3. Exatamente nesse ponto 3. Porque é o meu zero da função. Tem uma coisa que o exemplo não fez para gente, que é onde o meu gráfico corta o eixo y. Que ponto seria esse? Onde o meu gráfico cortaria o eixo y? Menos 5? Menos 5? Não. Para ele cortar o eixo x, o meu y é igual a 0. Né? E para cortar o eixo y, o meu x vai ser 0. Entendeu? Entendi. A minha lei de formação é 2x menos 6. Quando x for 0, qual vai ser o valor de y? Três? Não, olha só, minha lei de formação é 2x menos 6. Quando x for 0, qual vai ser o valor de y? Menos 6? Menos 6. Cauã, a minha formação, ó, 2x menos 6. Substitua o valor de 0 aqui, ó. 2 vezes 0, menos 6. 2 vezes 0 é 0. Então, o y vai ser menos 6. Entendeu? Entendi. Esse valor aqui do cruzamento com o eixo y é sempre o termo independente b. Sempre o termo independente b, ó. O menos 6, no caso aqui. O exemplo anterior era o 3 positivo, né? Na página 32 lá. Não, era o 6 positivo, né? Era 3x mais 6. Aqui é 2x menos 6. Então, olha só, se eu esticasse essa reta aqui, ó, ela cruzaria o eixo y no ponto menos 6. Dúvidas? Eu acho que não. Vamos ver um exercício. Eu não duvido de me confundir em exercícios futuros, mas acho que eu estou entendendo melhor. Beleza. Vamos ver um exercício aqui, ó. Analise algebricamente a lei de formação de cada uma das funções a seguir. Quando ele fala para você analisar algebricamente, é para você não construir o gráfico. Porque o gráfico é uma representação geométrica, né? Então, ele está pedindo para você analisar algebricamente, ou seja, sem construir o gráfico, apenas olhando a sua álgebra aqui. Bom, no item A, ele pergunta para você, ele diz para você se a função é crescente ou decrescente. No item B, ele pede o zero da função, e no ponto C, ele pede o ponto em que a reta intersecta o eixo X. No item 1, a sua lei de formação é 2x mais 6. Essa função é crescente ou decrescente? Só olhando para a função. 2x mais 6. Se eu fosse construir o gráfico, seria crescente ou decrescente? Crescente? Por quê? Porque o A é positivo? A é positivo. Cauã, a sua dúvida aqui, ó, lembre-se, a função do primeiro grau é sempre
AX mais B. A que multiplica X mais o termo independente B. Sempre que esse coeficiente A aqui, ó, for maior que zero, ou seja, positivo, a minha função é crescente. Se nós construirmos o gráfico, vamos perceber que a minha reta está na crescente, ok? Ok. Anotem isso aí, então. O A, vou pôr aqui, ó, A maior que zero, ok? Item B, o zero da função. O zero da função é quando y igual a zero. Quando y é igual a zero, calculem para mim o valor de x. A minha função é 2x mais 6, então você vai fazer 2x mais 6 igual a zero. Quanto dá o valor de x? Caí aqui de novo, não? Não, peraí, Ronaldo. Ah, tá. Só vim conferir se eu caí. De novo não, né? Pelo amor de Deus. Não, cara. Quanto deu o valor de x? Ronaldo, Ah, eu acho, né? Assim, um palpite meu, que x é igual a -3. menos 3. Gente, equaçãozinha do primeiro grau. Menos 3. Como que o Cauã fez aqui, ó? 2x mais 6 igual a zero. Por quê? Porque o y vale zero, né? Y vale zero. Então, 2x igual a menos 6. X igual a menos 6 dividido por 2, x igual a menos 3. Ok? Então, o zero da função é quando o y vale zero, e aí eu achei o valor de x, menos 3. Ele pergunta para você, no item C, o ponto em que a reta intersecta o eixo x. Qual seria esse ponto? O ponto em que a minha reta interceptaria o eixo x. O eixo x? É. Cadê o restante do pessoal? Maitê, Alanes, Arthur. Quando y fosse zero? Hã? Quando y fosse zero? Quando o y for zero. E quando o y for zero, quanto vale o x? -3? Menos 3. Portanto, o ponto em que ele corta o eixo x é exatamente nesse ponto, menos 3 e zero. Ah, tá. Simples, hein? E se eu perguntasse o ponto em que ele... Vou colocar um item D aqui, ó. O ponto em que intersecta o eixo Y.
Qual seria esse ponto? Achamos o ponto do eixo X, né? No item C. Agora, e no eixo Y? Qual seria esse ponto? Seis? O 6, ó, é o termo independente B aqui, ó, é o 6, né? Então, o meu x vale 0, meu y vai valer 6. Se você quiser tirar a prova real, você vem aqui e faz o seguinte: y igual a 2 vezes 0 mais 6, ou seja, quando x vale 0, né? Y igual a 6. Tá bom? Então, você tem os dois pontos muito importantes aqui, onde ele corta o eixo x e onde ele corta o eixo y. Façam o item 2 para mim, por gentileza. Menos 5x menos 100. As perguntas são as mesmas. A, B, C e D. Guarda. Maite, entendeu isso? Ah, entendi. Sofia? Sim. Beleza. No item 2, a minha função é crescente ou decrescente? Decrescente. Isso, porque o meu A agora, ó, é menor que 0. Lembrando sempre que é AX mais B. O meu A é negativo, portanto, a minha função será decrescente. Decrescente, né? A minha taxa ali, ó, é uma taxa negativa, né? Estou sempre perdendo valor ali, sempre menos 5. Portanto, ela é negativa. Isso, então, a resposta do item A. A resposta do item B. O zero da função. O zero da função é quando o y vale 0. E aí falta eu achar o valor de x. Qual é o valor de x? De X? Isso. Ah, Ronaldo, se eu fiz certo é menos 20. Perfeito, menos 20. Então, o zero da função é esse ponto, menos 20, 0, né? X vale menos 20, y vale 0. Ok. O ponto C, ou o ponto C, a letra C, o ponto em que a reta intercepta o eixo X. O ponto em que a reta intercepta o eixo X. Qual é o ponto, gente? Nono ano? É esse mesmo, né? É esse mesmo. O menos 20 e o 0. Ele intercepta o eixo X quando o Y vale 0, né, gente? Ó, se eu tenho aqui X e Y. X e Y. Quando o Y for 0, eu não tenho um par ordenado lá em cima ou aqui embaixo.
y é zero, só pode estar aqui, ó, menos 20. Então, meu ponto está aqui, ó. Ele intercepta o meu eixo x. Na letra D, eu estou perguntando ali o ponto em que o meu gráfico vai interceptar o eixo y. Para interceptar o eixo y, o meu x agora vale zero. Qual vai ser esse ponto? O menos 100? Menos 100. Ele sempre corta, ó, no valor de b aqui. O meu valor de b nessa função é menos 100. Por quê? Porque é quando o x vale zero. E aí o meu y vale menos 100. Dúvidas? Acho que não, Ronaldo. Beleza. Então, na página seguinte, ele fala para você pegar essas duas funções aqui do item A e B e construir o gráfico. Então, peguem lá, na página 34, peguem essas duas funções aqui que vocês fizeram e marquem esses pontos aqui no plano cartesiano. A sua primeira função era 2x mais 6, né? E aí você criou os dois pontos ali, onde ela corta o eixo x e onde ela corta o eixo y. Onde que ela corta o eixo x? Pessoal, a primeira, onde ela Oi. onde ela corta o eixo x? No ponto. Eu acho que corta no ponto. Então, pessoal, ajudem aqui. Onde na primeira função ela corta o eixo x? Ela corta o eixo x quando o y é zero. Como que é, Alanis? Menos 3 e 0? Menos 3 e 0. É um dos pontos. E ele corta aqui. Então, vamos marcar, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Está aqui. Onde que ela corta o eixo x, que é o outro ponto que nós marcamos? Ou seja, quando o x vale 0, o meu y vale? Onde ela corta o eixo 6? Isso. Então, ela corta o eixo y lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Marquei o ponto lá. Peguem a régua. E criem essa reta aqui, ó, ligando os dois pontos. Pronto. Está feita a representação gráfica dessa função, né? Claro que você poderia estender essa reta ao infinito, mas nós marcamos apenas dois pontos, a gente então fica com essa ligação ali. Dúvidas no primeiro? Sim ou não? Cauã, dúvidas? Sofia, Maitê, dúvidas? Nossa, Ronaldo, a gente tenta fazer umas retas sem régua e sai cada coisa ridícula. Sem régua não dá, pega uma Não régua. é impossível fazer sem régua. Pega uma régua aí. Ó, o item 2, nós vamos mudar a escala, porque os valores são grandes, né? Por exemplo, falem para mim aí qual é o ponto em que a minha reta vai cruzar o eixo x. Onde ela vai cruzar o eixo? Menos 20 e 0. Menos 20 e 0, né? Então, ela vai cruzar o eixo x nesse ponto aqui, menos 20. E o outro ponto é onde ela vai cruzar o eixo y. Que ponto é esse mesmo? 0 e menos 100. 0 e menos 100. Então, são os dois pontos que eu quero marcar.
Observe que até eu chegar em menos 100 ou menos 20, eu teria que estender muito essa malha aqui, né? E não dá. Porém, o 20 e o 100 são múltiplos de 10. Então, eu posso pegar a minha escalinha aqui, ó, e ir de 10 em 10. Menos 10, menos 20, tá nesse ponto aqui, ó. Tá? Eu vou de 10 em 10 ao invés de ir de 1 em 1, tá bom? Então, eu apenas aumentei a minha escala. Aqui eu tenho o ponto menos 20. Menos 20, 0. E o menos 100? Menos 10, menos 20, menos 30, menos... Posso ir de 20 em 20 também, de repente fica mais fácil, né? Menos 20, menos 40, menos 60, menos 80, menos 100. Vem aqui embaixo, ó. Fui de 20 em 20. Menos 100. Só aumentei a minha escala para poder caber aqui, tá bom? Ao invés de 1 em 1, eu fui de 10 em 10 ou de 20 em 20. Nesse menos 20 aqui, ó, eu vou também de 20 em 20. Aí eu vou marcá-lo no primeiro ponto aqui, ó, menos 20. Assim eu fico com a mesma escala, para o eixo X e para o eixo Y. Entenderam o que eu fiz aqui com a escala? Né? Fui de 20 em 20. Na malha quadriculada, tá? Ô, Ronaldo, eu acho que tinha caído a minha internet, perdão. Aqui eu já tinha voltado faz um tempinho que eu não queria, né, atrapalhar só. Linda explicação, aí eu fiquei quietinho aqui no canto, mas eu já voltei. Beleza, ó. Ali, Cauã, eu apenas aumentei a escala para poder marcar esses dois pontos, né? Eu tenho menos 20 e menos 100. Então, ao invés de ir de 1 em 1, em cada quadradinho, eu fui de 20 em 20. Então, meu primeiro ponto no eixo X ali, ó, já está ali marcadinho, menos 20, e no eixo Y, menos 100, sempre indo de 20 em 20. Marquei os dois pontos, e agora é só eu criar minha reta. Ligando esses dois pontos aqui. Pronto. Está feita a representação gráfica daquela função, que era a função menos 5x menos 100. Dúvidas? Eu acho que não. Tirem um print dessa tela, se vocês quiserem, mas eu acho que também é só vocês colocarem na apostila de vocês aí essas mesmas informações. Os dois pontos que a gente achou na página anterior, né, no exercício 1, e aqui a gente só marcou esses pontos no gráfico. Tranquilinho? Tranquilo. Deixa eu só fazer a chamada e aí vocês já estão liberados. Só fazer a chamada aqui, um minutinho, vocês já estão liberados. Não, porque puxou do sétimo ano. Mais uma vez, sempre buga no primeiro. Aí, perfeito. Pessoal, estão liberados, então a aula está encerrada. Obrigado pela participação de vocês e até. Tchau, Ronaldo. Tchau, Falou. Ronaldo. Tchau, tchau. Ronaldo. Tchau. Falou! Falou, Cauã.